sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Vem comigo hoje, que hoje nós temos mais uma aula muito especial para vocês. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vamos ver aqui na nossa aula de hoje tempos e modos verbais. Nós vamos dividir essa aula em algumas partes e na primeira nós veremos aí um pouco, sobre as conjugações e os modos verbais. Só que antes disso, vamos relembrar o que nós vimos nas aulas anteriores? Nós vimos aí a acentuação, vimos a acentuação nos verbos ter e vir, Que o ter, por exemplo, no singular, na terceira pessoa, ele não tem uma acentuação, mas no plural, na terceira pessoa, ele ganha um acento circunflexo. Não tem diferença no som, é somente para sinalizar que esse verbo está no plural. E no caso do verbo vir também, ela vem hoje, elas vêm hoje, também ganhando aí, um acento circunflexo, sinalizando que o verbo na terceira pessoa do plural ganha uma acentuação. Vimos também a acentuação dos verbos crer e ler, que no presente do indicativo, ele tem aí, um acento circunflexo na terceira pessoa. Já quando a mesma frase vai para o plural, a letra E dobra e ganha um M no final e perde a acentuação. Isso ocorre desde o novo acordo ortográfico da nossa língua portuguesa. É o caso também do verbo ler, que na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, temos o garoto lê, ele tem a acentuação, já na terceira pessoa do plural, ele perde a acentuação. Nós vimos também sobre a carta do leitor e as suas funções, Que pode ser opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar ou criticar sobre alguma reportagem ou algum assunto tratado aí em um dos veículos de comunicação, como jornais, revistas e outros mais. E agora, para o nosso assunto da nossa aula de hoje, vamos tratar aí sobre tempos e modos verbais. Só que antes disso, vamos relembrar o que é verbo e o que é mesmo verbo. Você se lembra? Vem comigo relembrar. O verbo é uma classe gramatical, uma classe de palavras, que ela é variável. Como assim é variável, professora? O verbo ele pode variar de acordo com a pessoa, de acordo com o tempo ou de acordo com o número. Por exemplo, singular ou plural. Ele vai sofrer aí algumas variações. Ele pode indicar ação, por exemplo, estudar, comer. E ele pode indicar também estado, ser, estar, permanecer. E também fenômenos da natureza. Ventar, chover, garoar. Tudo isso é verbo. E vamos agora analisar aqui um pequenino trecho de uma música, da música Aquarela, da autoria de Toquinho e Vinícius de Moraes. É o primeiro versinho, vejam bem. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Você percebeu algum ou alguns verbos nesse trechinho dessa música, nesse primeiro verso? Vamos ver juntos. Numa folha qualquer, no primeiro verso, não temos. Eu desenho um sol amarelo. Olha, veja bem, eu tenho um verbo de ação aqui. Eu desenho um sol amarelo. No terceiro verso, e com 5 ou 6 retas, não temos aí,
No quarto verso, é fácil fazer um castelo. Olha só, nós temos mais um verbo aqui, do verbo ser, o é do verbo ser e fazer. Nesse caso, fazer está no infinitivo, numa forma nominal do verbo. Vamos ver agora quais são os tempos e os modos verbais, né? Para começar, vamos aí analisar o que vai indicar, para a gente aprender a analisar em que tempo está uma frase ou um período. Vamos ver junto? No tempo passado, que nós chamamos aí, nos tempos verbais, chamamos de pretérito. Ele vai indicar um acontecimento que aconteceu anterior ao momento da fala, ou seja, passado, que já passou. E do tempo no presente? O presente é o que está acontecendo agora. Por exemplo, você está assistindo a aula na TV Araxá Educa. Está acontecendo nesse momento. Então, é no presente. E o tempo no futuro, que é o que indica o acontecimento posterior ao da fala. Ou seja, que ainda vai acontecer, ainda acontecerá. Os modos verbais estão relacionados com as atitudes de quem fala ou escreve, exprimindo a posição do falante diante de uma posição verbal. Ou seja, ele vai exprimir ali qual é o tempo que ocorreu ou ocorrerá ali a ação que ele está escrevendo ou falando. Nós vamos começar aí pelo modo indicativo. Nós temos alguns modos verbais, né? E nós vamos começar com o mais básico, que é o modo indicativo, porém ele tem mais tempos verbais. E o modo indicativo é empregado quando a atitude do enunciador revela ser aquele fato sobre o que se escreve ou fala algo real, ou seja, que é verdadeiro, ou que vai acontecer de fato, ou que está acontecendo mesmo, ou que aconteceu de verdade. Vamos ver exemplos. Trabalho no escritório da empresa. Veja bem aqui esse verbo de ação, trabalho. Ou seja, eu estou indicando que de fato trabalho no escritório da empresa. Outro exemplo, nós trazemos aqui, vamos ver, um verbo já no passado. A mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar. Fazia, certo? Ou seja, é tempo passado e é indicativo. O modo indicativo, ele possui aí os seguintes tempos verbais. Vejam bem os tempos verbais do modo indicativo que nós temos. Nós temos o presente, como eu falei, que é o que acontece agora. Temos o pretérito perfeito, que significa passado. Aí o pretérito vai ser dividido em pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá. Lá no tempo presente, ele vai indicar uma ação que ocorre lá naquele momento, né? No presente do enunciado ou uma ação aí habitual. Vamos ver alguns exemplos. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, ou seja, que está acontecendo neste momento. É muito comum utilizar o presente também quando vai falar aí de um grande artista, por exemplo. Vou dar um exemplo, ó. Diana Rosa Barbosa nasce em 1985. Viu? É indicado aí em algumas publicações para trazer aí uma emoção maior. Mas sabemos que isso aconteceu lá no passado assim, não muito distante, né? E agora vamos aí começar com o tempo passado, começando pelo pretérito perfeito. Ele é usado para indicar um fato em um momento anterior ao da fala e que já foi concluído.
né? Então, o perfeito é algo que já foi concluído. Vejam bem, eu cantei, ele cantou. Vamos ver a diferença para o pretérito mais que perfeito. Aí, o pretérito mais que perfeito vai ser usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação. Mas como que é isso, professora? A gente vai indicar aí uma ação que ocorreu antes de outra ação, também do passado. Vamos ver como fica. Ó, ele pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado. Vejam bem, eu cantara, vós cantareis, eles ou elas cantaram. Vejam bem, ele fica igual ali, ó, no pretérito perfeito, na terceira pessoa do plural. E o uns exemplos aqui que eu trouxe do pretérito mais que perfeito para a gente situar aí uma ação que aconteceu antes de outra ação, que também é do passado. Vejam bem esse exemplo. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Ou seja, eu notei, nós temos um pretérito perfeito e um pretérito mais que perfeito de uma ação que aconteceu antes dessa ação. Antes de notar, né, a água já tinha transbordado. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Outro exemplo, com um olhar triste, explicou a todos por que regressara à casa. Vejam bem, uma ação, mas antes dessa outra ação, nós tivemos outra ação, certo? Esse é o pretérito mais que perfeito. E agora, o futuro do pretérito. Professora, futuro do passado? Como que é isso? Isso tem jeito? Tem. Ó, se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Como ficaria? Ó, eu cantaria, nós cantaríamos. Perceberam? Então, é o futuro do presente. Aliás, futuro do pretérito. Vejam bem esse exemplo do futuro do pretérito, que é utilizado também para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. Veja bem, eu tocaria guitarra em uma banda se tivesse essa oportunidade. Vejam bem, vai indicar uma ação consequente. Se eu tivesse a oportunidade, eu tocaria guitarra. Perceberam? Então, esse é o futuro do pretérito. Vamos agora para um quiz para a gente verificar o que aprendemos na aula de hoje? Para verificar o nosso aprendizado da nossa aula, vamos ver aqui, vamos separar algumas palavras pelo tempo verbal, que aqui nós colocaremos os verbos no presente, aqui no centro os verbos no futuro e lá no cantinho os verbos no passado. Vamos ver como fica? A primeira palavrinha, comerei, é algo que ainda vai acontecer, não é verdade? Então, tá lá no futuro. Muito bem. A próxima, abrireis. No futuro também, não é mesmo? Muito bem. A próxima palavra, andaram. Andaram já passou. Então, verbo no passado, não é mesmo? Falo. Se eu falo, está acontecendo agora, não é? Então, nós temos aqui um verbo no presente. A palavra completaram, se já completaram, é tempo passado, não é mesmo? Serão. Serão, ainda vai ser, né, professora? Então, nós temos aí um verbo no futuro. E vou. Eu vou.
Se eu vou, eu estou indo. Será? Vou, se vou, estou indo. Então, nós temos aí um verbo no presente. Ou é no passado? Vamos ver. Não, se fosse no passado, seria eu fui, né? Bebeu. Eu bebi muita água. Ele bebeu muita água. Então, nós temos um verbo no passado. E o verbo é? O é do verbo ser. Eu sou, você é, ela é. Então, é no presente, não é mesmo? Cliquei aqui na nossa tela. Quer dizer que já passou. Eu cliquei, certo? Existirás. É algo que ainda vai existir, professora? Então é tempo futuro. Muito bem. Sorriremos. Ainda vamos sorrir? Sim, é tempo futuro também. E dizes. Tu dizes. Ele diz. Quer dizer que acontece agora, né? Tempo presente também. Ouvistes. Tu ouvistes. Temos aí um verbo que já passou, no tempo passado. E por último, faço. Faço. Estou fazendo agora, não é verdade? Tempo presente. Vamos enviar nossa resposta. Muito bem, acertamos tudo. E aí, gostaram do nosso quiz? Eu gostei. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para todos vocês. A gente se vê na próxima.